seu atendimento, né, a questão da educação do cliente, que é uma parada que eu, assim, eu tô chegando agora, mas eu já sou um pouco, não sigo ali o tradicional, vamos dizer assim, né, de modo geral, assim, né, e eu vou nessa caminhada, eu tendo aí, né, por esse rumo ali que eu enxerguei de Uhum, vocês, né. uhum. Até você fala muito de modelagem, né, É, eu você tem já, que se modelar em nos alguém. dois contatos que eu tive com você e com a Veros, eu observei algumas coisas que eu quero modelar e quero adaptar o meu atendimento também dentro da minha área, né. E um desses aspectos é a questão de educação, de educar o cliente. Uhum. Comenta pra gente, assim, Então, como que vamos lá. seria Não esse tem como eu falar disso sem eu educar em citar. relação ao Uhum, preço, quanto que vale, porque muitas vezes o sim. cliente chega ali, não, meu imóvel vale tanto. Uma coisa que eu observei também é que a galera às vezes acha que a corretagem é um custo a mais que ele vai agregar no valor do imóvel dele, sendo que não. Não é quem está comprando que paga a corretagem. Quem Sim. está vendendo é que compra. E muitas vezes a gente tem que mostrar isso pro cliente. É, na verdade, quem contrata o corretor, né, isso juridicamente falando, é quem tem que pagar. Então, se é o cliente comprador ou se é o cliente vendedor, vai depender de quem que contatou esse Isso, mas corretor. nesse aspecto eu tô falando do corretor do vendedor, né? Daquele cara que Aham. anuncia e você entra em Sim, sim, contato sim. com ele e aí o cliente dele quer que você repasse a corretagem para quem tá comprando, sendo É, que o não, valor de imóvel dele é X, entende? exatamente. Bom, vamos lá. Não tem como eu falar de educar o cliente, de fazer esse trabalho educacional sem eu citar o Lucas Marques, que é hoje o diretor da Veros, né? Aham. Que é com quem eu trabalho, porque o Lucas começou esse trabalho. Eu conheci ele num atendimento que Uhum. minha mãe fez em parceria com ele. Eu estava acompanhando minha mãe, eu ainda não estava totalmente inserida no mercado imobiliário. E aí a postura dele, a forma dele conversar, eu falei, cara, que diferente. Comecei a seguir ele, vi que ele tinha um canal no YouTube onde ele disponibilizava aulas Então sua mãe tá para sempre colocando corretores. você nas Com boas, né? certeza. É sempre através dela. Ela é minha referência e, assim, a gente até fala assim: ah, quem são seus heróis? Cara, meus heróis são meus pais. Assim, foram as Uhum. pessoas que me deram direcionamento para eu conseguir estar onde eu estou hoje. E Aham. aí eu conheço o Lucas e começo a seguir ele e assistir às aulas dele, porque até então eu nunca tinha visto conteúdo para corretor, sabe? E eu não sabia por onde começar. E muita coisa do que ele falava fazia sentido. Então começo a acompanhar o Lucas, ele ainda não tinha ninguém contratado na imobiliária dele. Uhum. E ele lança um curso, né, para corretores. Então ele começou a fazer esse trabalho de educar o corretor e o cliente. E ele sempre fala isso, cara, o trabalho educacional é o que vai fazer a diferença. Então, quando eu entendo isso, e eu entendo que o cliente, ele não sabe que você não precisa falar com 15 corretores, que um Uhum. corretor só consegue resolver sua vida. Você quer comprar um imóvel? Aí no mercado imobiliário, a maioria das pessoas não sabe, e existem as parcerias entre corretores. Então, eu tenho o cliente que quer comprar, você tem um cliente que está vendendo. Eu vou falar com você, Regis, tudo bem? Ó, me passa aí a especificação dessa sua captação, que eu tô com um cliente interessado. E nós vamos fazer a divisão da comissão e tá tudo certo. Sim, O mercado trabalha assim, e é assim que é a é forma que deve ser cooperativo, né? trabalhado, exatamente. Então, quando você consegue passar isso para o cliente, que ele não sabe, a experiência dele vai ser melhor. Porque, infelizmente, até por quase não ter barreira nenhuma de entrada, a gente tem muito corretor ruim no mercado hoje. Uhum. Muito. E a pandemia fez isso aumentar ainda mais, né? Porque se vendeu muito na pandemia.